Agora vamos falar de medidas de kurtose, kurtosis. O que é uma medida de kurtose? É a medida do pico da distribuição. A gente quer saber se essa distribuição ela é mais pontuda ou mais achatada. O topo dela, mais pontudo ou mais achatado. E para que a gente quer saber isso? A gente quer saber porque essa medida ela consegue captar o afastamento em relação à média que não é captado pela variância. Como assim? Bom, vocês lembram, a variância é uma medida de variabilidade. E a variância, ou mais diretamente, o desvio padrão, ele capta esse afastamento em relação à média. Só que ele não é completo. Se a medida, a distribuição dos dados é mais pontuda ou menos pontuda, ele não consegue perceber. A variância não capta isso, certo? Como a gente vai calcular essa medida? A ideia é usar o quarto momento amostral central e comparar com um ponto de referência. Por quê? Porque a gente só disse se a distribuição é mais pontuda ou menos pontuda se a gente tiver um ponto de referência. E para a gente, o ponto de referência é a distribuição normal padrão. Vamos ver aqui, primeiro, o que significa esse afastamento da média, afastamento em relação à média, numa distribuição normal. Aqui a gente tem uma distribuição normal que a gente chama de padrão. Padrão significa que ela tem média 0 e desvio padrão 1, ou variância 1, né? Desvio padrão ao quadrado, se for 1, vai dar 1 também. Bom, o que acontece? A gente tem aqui, tá vendo? Uma distribuição, então a normal padrão, ela tem essa curva aqui em forma de sino, a gente pode chamar isso aqui de gaussiana, certo? E aqui, essas duas barras aqui mais essa daqui, elas compreendem a média e mais um desvio padrão menos um desvio padrão, certo? Então, a média mais um desvio padrão menos um desvio padrão compreende nesse intervalo aproximadamente 68% dos dados, certo? Então, um desvio padrão para frente, um desvio padrão para trás. Numa distribuição que é normal, a gente tem aproximadamente 68% dos dados. Isso sempre acontece? Sim. Se a distribuição é aproximadamente normal, claro que se a média não for 0, se o padrão não for 1, você faz o cálculo aí de acordo, tá? Mas é em torno de 68% dos dados que a gente tem. Se a gente considerar dois desvios padrões, é estranho falar assim, mas é o plural determinado aí. Ou seja, né, você pega a média e subtrai 2, pega a média e soma 2 aqui no caso, porque o desvio padrão é 1. Quando a gente faz isso e tem uma distribuição normal aos dados, a gente abocanha e a gente engloba 95% dos dados. Nós estão vendo? A variância, né, ou o desvio padrão, está captando a variabilidade em torno da média, em relação à média. Numa distribuição normal padrão, se a gente somar mais um desvio padrão aqui, né, e subtrair outro aqui, né, ou seja, para frente com mais um desvio padrão, para trás com mais um desvio padrão, a gente tem 99,9% dos dados, tá? Então, de menos 3 até 3, numa distribuição normal padrão, a gente tem quase todos os dados, ok? Então, é essa variabilidade aí que a gente fala que a variância capta. Bom, e agora aqui? A gente tem várias curvas, certo? Várias densidades, a ilustração aqui de várias distribuições, tá? Eu não vou entrar em detalhes quais são todas, mas eu vou destacar que a normal é a preta, tá? A N aqui, normal. Esses números aqui daqui a pouco vocês vão entender, ok? Então a normal é a curva preta, tá aqui, ó. Essa aqui é a normal padrão, tá? Normal padrão. Olhem aqui, se você comparar a curva preta com a verde, com essa azul mais clara aqui, o que acontece? Pensa na área embaixo
da curva. A área embaixo da curva aqui de menos 1 até 1, por exemplo, que a gente sabe que é um desvio padrão da normal padrão, tá? Se você for ver a área embaixo da curva azul, a área embaixo da curva preta, a área embaixo da curva verde, ou mesmo dessas outras mais extremas aqui, é muito próxima. Todas essas áreas aí vão ser muito próximas a 0,68. Lembrando que toda área tem que dar 1, porque isso é uma densidade, certo? Ou seja, basicamente, menos 1 a 1 tem 68% da área em todas as aqui. Vai variar muito pouco. E a gente sabe que essas coisas não são precisas quando a gente pensa em histograma, tá? Aqui a gente está com a densidade teórica da variável, certo? Ou seja, a variância ou desvio padrão não está captando esse elemento aqui, essa ser mais pontudo ou menos pontudo, ou mais achatado, ok? Então a gente precisa de mais uma medida, tá? Como que a gente vai definir os nomes disso? Bom, a gente toma como padrão a distribuição normal, ou melhor, como referência a distribuição normal padrão. Ela é uma distribuição chamada mesocútica, que está lá no meio, meso de meio, certo? A leptocúrtica, ela vai ter caudas mais longas, tá? Então essas caudas aqui, para compensar esse pico aqui, as caudas têm que ser longas, certo? Porque elas perdem um pouco em área aqui, elas têm que se alongar para ter área. Essas platicúrticas aqui, as que estão abaixo aqui da distribuição normal padrão, como elas têm mais área na parte no corpo aqui, elas não podem ter caudas muito longas, tá? Compara aqui para a distribuição uniforme aqui, ó. Essa distribuição uniforme, ela não pode ter caudas longas, porque ela é mais gordinha aqui, certo? Então, para manter aí a mesma área, ela não pode ter caudos. E as outras têm. Então, leptocúrtica, caudas mais longas em relação à normal padrão, platicúrtica, caudas mais curtas em relação à normal padrão. E a normal padrão a gente chama de mesocúrtica, tá? Claro que muito próximo da normal padrão a gente também pode chamar de mesocúrtica, ok? Bom, agora vamos para uma medida, né, de curtose. Claro que aqui a gente pode visualizar isso, mas como que a gente quantifica o quão pontudo ou não é isso daí? A gente utiliza, então, as medidas de curtose, tá? Um deles é o coeficiente percentílico de curtose, que envolve a distância interquartílica e a amplitude entre os percentis, 10 e 90. Vocês lembram os percentis? O que são percentis? Quartis, vocês lembram o que é quartil? Quartil divide o conjunto de dados em 4 partes. Os percentis dividem o conjunto de dados em 10 partes, tá? Cada parte com 10% dos dados. Então a gente já viu como obtém esses coeficientes. E a distância interquartílica, inclusive, a gente usa no box plot, no gráfico de caixas, certo? E aqui a gente também vai precisar da amplitude entre os percentis 10 e 90. E esse coeficiente ele é dado por, a gente vai denotar por Kp, certo? K, índice P de percentílico, e ele é dado pela metade da distância interquartílica dividido pela amplitude entre os percentis. Ou, se você preferir, você pode escrever dessa forma, certo? Qual que é a interpretação? Bom, a interpretação aqui também, a gente vai comparar isso com um ponto de referência, que no caso aqui não é o zero, é o 0,26367. Nesse caso, se ele for menor que esse valor, a distribuição é dita platicúrtica. Se ele for próximo a esse valor, a distribuição é dita mesocúrtica. E se ele for maior que este valor, a distribuição é dita leptocúrtica. Vocês imaginam uma distribuição que tem o Kp igual a este valor? Chutariam uma? Exatamente, a distribuição
normal padrão. A distribuição normal padrão tem o coeficiente percentílico igual a 0,26367. Vocês podem calcular isso daí, tá? E ela é tomada como referencial, então a gente compara com ela, certo? Faz sentido, ok? Outra medida de kurtose é o coeficiente momento de kurtose, que envolve os momentos amostrais centrais de segunda e quarta ordem. A gente já viu o que é momento amostral central e a gente sabe calcular esses momentos. E ele é dado por o KM, dentro da notação nesse nosso curso, o quarto momento, né, o momento de quarta ordem, amostral central, dividido pelo quadrado do segundo momento, menos 3, certo? Tem uma subtração aí de 3. Qual que é a interpretação desse coeficiente? Se ele for menor que zero, a distribuição é platicúrtica. Se ele for próximo a zero, a distribuição é mesocúrtica. Se ele for maior que zero, a distribuição é leptocúrtica. E, de novo, vocês imaginam uma distribuição que tem o Km igual a zero? Sim, esse nosso ponto de referência é a distribuição normal, e a gente está comparando aqui com zero, exatamente, a distribuição normal padrão. Outra coisa que a gente pode verificar, que a distribuição normal padrão tem esse quociente aqui entre o momento amostral central de quarta ordem e o momento amostral central de segunda ordem ao quadrado, como sendo próximo a 3, tá? E vai ser exatamente 3 se a gente pensar não nos momentos amostrais, mas nos momentos mesmo, aquele que eu falei que a gente não vê nesse curso, tá? E é nesse valor aqui que o KM é baseado, ok? Então é isso. Terminamos aqui a nossa parte 8.